Às vezes você está pedindo, você está fazendo tudo certinho, mas você está duvidando de que aquilo vai acontecer. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou de volta. Nesse vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês a palavra de Deus. Se você está buscando uma resposta de Deus, fica comigo nesse vídeo, porque essa pode ser a resposta que você está buscando nas suas orações. Hoje eu vou compartilhar com vocês um texto que está lá no livro de Marcos, no seu capítulo 11, a partir do seu versículo 20. Jesus vai ensinar sobre como você ter a oração respondida. Isso mesmo. Faz um tempo que eu estou sentindo no meu coração de compartilhar verdades da palavra de Deus, mas eu estava um pouco apreensiva em relação a isso, mas hoje eu decidi compartilhar. Se essa palavra falar com você, se essa palavra tocar no profundo do seu coração, deixe um amém aí nos comentários, tá bom? Assim eu saberei que este amém também é resposta de Deus para a minha vida. Vamos ao texto que diz assim. O título do texto diz: A figueira que Jesus secou. Jesus vai ensinar sobre fé aos seus discípulos. E aqui dentro eu tive a explicação de como obter as orações respondidas. Vamos ao texto que diz assim: A figueira que Jesus secou. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Versículo 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e recebê-las. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Então aqui eu quero chamar a atenção para você, nesse texto, de algumas palavras que eu deixei grifada aqui na minha Bíblia. A primeira coisa, vou explicar o texto. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, passando por um determinado lugar, Jesus sentiu fome. E ele avistou uma figueira. Só que essa figueira, ela era infrutífera, não tinha frutos. Então Jesus amaldiçoou a figueira. E quando eles retornaram novamente, passando por aquele lugar, Pedro, o discípulo de Jesus, observa que a figueira tinha secado. Jesus ali viu a oportunidade de ensinar sobre fé, sobre determinação para os seus discípulos. E aí vem esse versículo. Aí o que chama a atenção é o seguinte, o versículo 23, ele diz assim: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte. O monte hoje significa os nossos problemas. O monte hoje significa as nossas dificuldades. Então Jesus está dizendo que qualquer. Eu fui buscar no dicionário o significado dessa palavra qualquer. Ela quer dizer, qualquer significa um pronome sem valor nem importância. Ou seja, qualquer pessoa. Jesus não disse que uma pessoa específica, se essa pessoa específica dissesse ou pedisse, que isso ia acontecer. Não, Jesus está dizendo que todos podem fazer isso. Jesus está dizendo que qualquer um que pedir, qualquer um que disser ao monte para que ele se transporte, ele vai se transportar. Jesus está ensinando a gente aqui sobre fé. Mas, para que isso aconteça, Jesus também, ele dá a explicação. Ele fala assim: se você disser a este monte,
ergue-te e lança-te no mar e não duvidar. Jesus está dizendo, se você disser ao monte, se você determinar o problema, se você determinar sobre aquilo que está sendo um monte, impedimento na sua vida, se você não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, lendo essa passagem, eu encontrei algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Então, para que a sua oração, o seu pedido não seja respondido, tem alguns tópicos aí. O primeiro deles é, se você duvidar. Então, se você duvidar, não vai acontecer. O monte não vai se transportar. Você não vai conseguir resolver essa situação se você duvidar. Então, a primeira coisa é a dúvida. A segunda coisa, você tem que pedir. Jesus está dizendo, se você pedir, isso vai acontecer. Se você ordenar, se você declarar, isso vai acontecer. Então, a terceira coisa que pode impedir que a sua oração, o seu pedido seja respondido, além da dúvida, além de você não pedir, é se você não acreditar. Então, é um conjunto de fatores. E a próxima coisa também que pode impedir de a sua oração não ser respondida é o perdão. Porque mais embaixo Jesus vai dizer que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, você deve perdoar para que o Pai que está no céu te perdoe. Então, a falta de perdão, a mágoa no coração, pode sim, com certeza, e é uma das coisas que mais impede com que você tenha as suas orações, as suas petições respondidas. Então, se você sente mágoa, rancor, ódio, raiva de alguém, você precisa perdoar essa pessoa. Você precisa liberar o perdão para que a sua oração ela seja respondida. Então, voltando e recapitulando, se você perdoa o seu irmão, não tem mágoa no seu coração, e se você não duvida, você pode pedir. Você pode pedir crendo. Quando você pedir, você vai acreditar que aquilo que você está pedindo vai se realizar. Você vai orar, você vai pedir na sua oração, você vai crer e você vai acreditar. Porque se a dúvida entrar, a sua oração também não vai ser respondida. Se a mágoa entrar no seu coração, também não vai ser respondida a sua oração. E se a dúvida entrar, com certeza não vai ser respondida. Então, Jesus está dizendo que se você, qualquer um, disser ao monte para que ele se transporte, de fato, se a gente acreditar e não duvidar, isso vai acontecer, o monte vai se transportar. Então, muitas das vezes as nossas orações não são respondidas porque imediatamente, assim que nós pedimos, entra a dúvida, entra a incerteza. Você pede, mas você não acredita de fato que aquilo vai acontecer. Então, a partir de hoje, faça essa busca dentro de você de verdade. Se você não tem mágoa de alguém, você já está perdoado, suas orações serão ouvidas. Mas, às vezes, você está pedindo, você está fazendo tudo certinho, mas você está duvidando de que aquilo vai acontecer. Você precisa, de fato, acreditar que quando você falar, quando você disser aos montes, ele vai se transportar. O monte aqui significa os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Se a gente acreditar, se a gente crer, se a gente profetizar e não duvidar, não tendo nenhum desses impedimentos, de sorte que isso se fará. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz. Jesus está dizendo, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em teu coração, mas crê que se fará tudo o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, a partir de hoje você vai começar a colocar em prática.
Se as suas orações não estão sendo respondidas, você precisa fazer essa análise. Se tem mágoa, se está tendo dúvida e se você está pedindo da forma correta, como deve pedir. Então, esse texto nos ensina a utilizar a fé e ter as orações respondidas. Por muito tempo, eu não tinha minhas orações respondidas, porque me faltava fé, me faltava de fato acreditar. A palavra de Deus vai nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se espera e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, você não está vendo, mas você acredita. Então, quando você acredita, quando você não tem dúvida, a palavra de Deus está dizendo, Jesus está dizendo, se você disser ao monte, ele vai se transportar. Se você de fato acreditar em suas orações, você orar, crer e não duvidar que a porta vai se abrir, de sorte a porta vai se abrir, o monte vai se transportar, a dificuldade vai sair do teu caminho, você vai conseguir conquistar. Se for de acordo com a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, aquilo que você está pedindo, não tem como. Se você colocar todos esses passos aqui, a sua oração, o seu pedido não ser respondido. Se você crê que Deus tem poder para te dar, se você não duvidar e se você de fato orar com seu coração aberto, limpo de mágoa, de ressentimento, e você acreditar, você não duvidar, você crer. A Bíblia diz que você vai pedir orando, você vai crer receber e você vai receber. Então, eu espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração, tá bom? Se você estava pedindo a Deus uma resposta, se você estava buscando e você estava sem entender por que as suas orações, por que Deus não estava respondendo, porque parece que para você as coisas é mais difícil, a partir de hoje, medita nessa palavra e quando você for orar, faça esse passo a passo para que a sua oração seja respondida. Eu espero muito que você tenha gostado, que Deus possa continuar falando no teu coração, que o Espírito Santo possa trazer para você clareza. Esse canal aqui, eu compartilho aquilo que Deus coloca no meu coração. Se você sentiu o desejo de se inscrever e ativar o sininho de notificações, você será muito bem-vindo por aqui, tá bom? Fica com Deus, um grande beijo no seu coração. Se essa palavra falou com você, tocou o seu coração, deixa um amém aí nos comentários. Até o próximo vídeo.